Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre Europa, entrando no segundo capítulo, a busca da identidade europeia. Então a gente vai deixar para trás aqueles assuntos relacionados ao relevo, à Europa física, hidrografia, para trabalhar com questões mais históricas e mais culturais da Europa. Bom, pessoal, primeiro, o que que é identidade? É como essa pessoa se reconhece. Como que um europeu se reconhece enquanto europeu? A gente está acostumado a ver noticiário de guerra na Ásia, em guerras na África, mas na Europa tem, não tem? Então a gente vai ver que essa busca da identidade europeia ela é muito forte, sobretudo em pequenos povoados. Isso acaba não chegando muito forte para a gente, com exceção do caso de Barcelona, da Catalunha, que quer se separar da Espanha. Só que em toda a Europa você tem pipocando essas rebeliões, essas revoltas, ou no mínimo algum partido político que representa a ideia de separação de um país porque não se compreende pertencente a ele, porque são diferentes, tá? Então a gente vai falar um pouco hoje dessa identidade europeia, beleza? Bom, pessoal, primeiro, a complexidade da Europa ela é muito grande. Primeiro, porque ela é um continente minúsculo, muito pequeno, quando a gente compara com o próprio Brasil. Não precisa nem ser com o continente americano, com o próprio Brasil. Entretanto, você tem muitos países lá, países com cultura diversa, com uma língua diversa, é, culturas. Então, são países que a gente não consegue encontrar uma unidade na Europa. Então, por exemplo, se a gente observar a América Latina, do México até o Ushuaia, na Argentina, a gente vai encontrar uma mesma língua, que é o espanhol, tem dialetos, tem suas variações, mas vocês têm um elemento que acaba unindo essa região, né, que é a língua espanhola. Na Europa não. Na Europa você cruzou a fronteira, alguém começa a falar uma língua diferente que você não faz a menor ideia. Ou aliás, dentro do próprio país, você tem dialetos onde quem não mora naquela região não vai compreender, tá? E por que que a Europa tem essa complexidade, pessoal? Bom, primeiro, a ocupação dela é milenar. Então lembra que nas aulas passadas, aliás, eu falei que assim que o homem saiu da África, ele se dirigiu ali para o Crescente Fértil, para a Ásia e na Europa. Na Europa, logo ele encontrou umas barreiras físicas. Primeiro, o oceano, mais ao norte era muito frio, você tinha que desenvolver novas tecnologias para habitar esse lugar. Então, a sedentarização no homem na Europa, ela aconteceu muito cedo. E por esse processo de sedentarização, do homem se fixar no local, a Europa foi palco de diversos processos de conquistas, de rebeliões, de reinados, de dissolução de reinados. Então a gente pode mencionar aqui a expansão do Império Romano. Pegou toda a Península Itália, pegou uma parte da França, Espanha, Portugal e até ali uma parte da Alemanha, na Germânia. Se estendia até o leste, na Península Balcânica. Península Balcânica, pessoal, é aqueles países ali próximos da Grécia, da Turquia, Bulgária, Romênia, Sérvia, Montenegro. Essas regiões ali são as regiões dos Balcãs ou Península Balcânica, tá? Depois que o Império Romano se desfaz, ele é invadido por uma série de tribos bárbaras que formam alguns reinos, né? Dentre eles, a gente pode pensar no Reino Franco, que dá origem à França. O Reino Franco se espalhou pela Europa também, toda a França, uma parte da Espanha, parte da Alemanha. Com a morte do rei Carlos Magno, esse império se fragmenta de novo. Então, quando a gente olha para a história da Europa, a gente vê essa sucessão: conquistas, queda de impérios, formação de novos reinos, novas cidades. Então, a história da Europa ela é muito dinâmica. Tá? Quando um povo, igual os catalões, falam que eles querem se separar na Espanha, não é por uma questão econômica, é porque eles têm uma história particular de mais de 1000 anos. Então, esses são elementos que a gente encontra aqui na Europa para a gente falar um pouco de identidade. Tá? Bom, pessoal, e como que a gente pode se reconhecer enquanto um povo? O principal elemento da identidade é a língua, aquilo que a gente fala.
Então, um dos elementos que faz com que a gente seja brasileiro, que a gente se reconheça enquanto brasileiro, é a nossa língua. Uma pessoa pode escutar samba, a outra forró, uma pode gostar de feijoada, outra de churrasco, outra ser vegana. Entretanto, um elemento que nos une aqui no Brasil é a língua portuguesa. Quando a gente vai para a Europa, a gente vai ver que a diversidade linguística lá, ela é muito, muito grande mesmo, tá? A ponto de um país ele pode ter sua língua oficial, por conta do sistema educacional muito bom. Normalmente, quase todas as pessoas que concluem o ensino médio falam uma segunda língua, quase sempre o inglês. E no interior do país, você tem dialetos. Então, no interior do país, ele vai falar a língua oficial, vai falar o inglês e vai falar o dialeto. Isso é muito comum quando a gente vai para algumas regiões da França, da Itália. No interior do país, essas pessoas então vai ter essa língua diferente, tá? E falando então das principais línguas que nós temos na Europa, né? Primeiro, a língua de origem latina, que vem do latim lá do Império Romano. Quais são as línguas latinas? Português, francês, espanhol, italiano, catalão, galego. Todas essas línguas, elas têm origem no latim, por isso nós chamamos línguas latinas, tá? Por isso que, mesmo não estudando, se o italiano conversar com você, falar devagar, você acaba conseguindo entender, né? O francês é mais difícil, né? O espanhol a gente consegue entender, mesmo sem ter o domínio da língua, porque são línguas muito parecidas, muito próximas, por conta da raiz latina, tá? Que vem lá do Império Romano, não se esqueçam disso. Aí, pessoal, nós temos também as línguas de origem germânicas, também chamadas de línguas bárbaras. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês aqui no começo da aula, agora há pouco, que nós tínhamos o Império Romano. O Império Romano, ele entra em crise e ele é dominado por quê? Tribos bárbaras que vêm mais do norte, que saem lá da Alemanha e vão invadindo o Império Romano. Essas tribos, elas possuem linguagem própria. Em alguns casos, elas assimilaram algumas características da língua latina, em outros casos, elas mudaram completamente, tá? Exemplos de línguas germânicas: o inglês, o alemão, o sueco, o holandês. Eu acho que vocês estão acostumados a ouvir falar que a língua inglesa é uma língua anglo-saxã. Os anglos e os saxões foram tribos bárbaras que vieram lá do norte da Europa e ocuparam a região que hoje nós conhecemos como Inglaterra, né? Mas, professor, tem algumas palavras do inglês que eu consigo entender. Por exemplo, globalization, que é a globalização. Por que essas palavras são parecidas, sendo que a língua inglesa possui uma outra raiz? Bom, pessoal, é por conta desses momentos de guerra que nós tivemos. Durante muito tempo, o rei da Inglaterra, ele foi vassalo do rei da França. Então, essa semelhança que o inglês pode ter com algumas palavras do português, na verdade, ele veio de uma relação França e Inglaterra, tá? Também fruto de guerra, fruto de sucessão, influência de culturas. Então, é difícil, até mesmo para uma língua, se manter pura, porque a troca de referências culturais ela acontece o tempo todo, tá bom? Vamos lá então. Nós temos também, pessoal, as línguas eslavas ou báltico-eslavas, né? São línguas lá do leste europeu ou do Báltico, ali na região nordeste, perdão, da Europa, tá? São línguas extremamente interessantes. Primeiro, em alguns casos é utilizado o alfabeto latino, como a gente conhece. Em outros casos, é utilizado o alfabeto cirílico, esse que vocês estão vendo aí que vocês não entendem nada. Onde que a gente encontra essas línguas bálticas eslavas, né? Rússia, Ucrânia, Polônia, Sérvia, Croácia. E aqui tem um caso bastante especial, bastante interessante. Um sérvio, ele consegue conversar com um croata. Eles se entendem tranquilamente. Agora, se um sérvio escreve, um croata não consegue ler. Se um croata escreve, um sérvio não consegue ler. Eles possuem a mesma língua com alfabetos diferentes. Olha só. E essa região aqui que eu falei para vocês, Sérvia e Croácia, junto ali com Bulgária, com Romênia, com Albânia, faz parte daquela península balcânica, tá? Isso aqui, pessoal, é extremamente interessante a gente saber,
Porque a Península Balcânica é um barril de pólvora da Europa. Primeira Guerra Mundial ocorreu por quê? Morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que aconteceu lá na Bósnia, que também fica na Península Balcânica. É, nós tivemos ali durante a Guerra Fria a criação da Iugoslávia, um país, né, socialista que não estava alinhado com a União Soviética. Quando acaba a Guerra Fria, a Iugoslávia é dissolvida, surge um monte de pequenas repúblicas que estão brigando até hoje. Então, por exemplo, o Kosovo. O Kosovo, eles afirmam que é uma república. Entretanto, a Sérvia não reconhece. Então tem uma briga lá até hoje. É realmente um barril de pólvora aquela região, porque esses países estão brigando, tentando, olha, minha fronteira é mais para lá, não, minha fronteira é mais para cá, eu tenho mais território, esse lugar me pertence. Tudo porque fruto de anos e anos, aliás, séculos e séculos de guerra por território, tá? Ah, nós temos também, pessoal, as línguas celtas. Essas línguas, elas são mais pontuadas geograficamente. A gente consegue encontrar ele na Islândia, o galês, que é falado no país de Gales, o bretão, que é falado em uma parte da França e parte da Inglaterra. Entretanto, pessoal, se você vai na Irlanda, se você vai no país de Gales, você consegue falar inglês tranquilamente, tá? Então aqui são mais dialetos, línguas regionais, tá bom? E por fim, pessoal, as línguas hungro-finesas. Faz parte a língua da Hungria, o húngaro, e a língua da Estônia. Isso aqui, pessoal, sobretudo a língua da Hungria, ela é diferente de tudo que tem na Europa, tá? As pessoas, os linguistas, os filólogos que estudam a língua, eles tentam encontrar alguma relação do finlandês, perdão, do húngaro, com alguma dessas línguas da Europa e não encontram. Tanto que é uma língua difícil, até para um alemão falar, apesar de ter uma proximidade um pouco maior, é muito complicado. Então, a língua húngara ela é muito particular. Então, eu acabei de falar para vocês uma série de línguas de uma série de países diferentes. Então, é normal a gente supor que não existe uma unidade, pelo menos linguística, na Europa. Então, a gente não pode falar que a Europa tem essa identidade através da linguagem, tá? Qual outro elemento cultural a gente pode falar que determina o povo europeu? Nós temos algum? Religião. Religião também é muito utilizado para definir um grupo, para definir uma sociedade, uma identidade. E qual que vocês acham que é a religião predominante na Europa? Bom, pessoal, a principal religião é o cristianismo, sobretudo católico, ali no Mediterrâneo. Lembrando, o Império Romano ele foi cristianizado. Então, houve ali, junto com o Império Romano, uma expansão da fé católica. O centro da Igreja Católica é Vaticano, que fica na Itália. Então, regiões como Portugal, Espanha, Itália, uma parte da França, é muito ligada ao catolicismo. Porém, foi na Europa também que surgiu o protestantismo. Lembra lá, 1517, Martim Lutero prega suas 95 teses contra a Igreja Católica e inaugura então o protestantismo, as igrejas protestantes. Então, a igreja protestante, ela vai se expandir aonde? Mais para o norte da Europa, Alemanha, Inglaterra, Holanda, se eu não me engano. Então, dentro dessas áreas da Europa, a gente tem uma maior quantidade de pessoas ligadas à religião cristã, tá? Nós temos também, pessoal, mais ao leste, a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa também é cristã, ela também é parte do pressuposto monoteísta, de um Deus só, da vinda de Cristo. Entretanto, a separação da Igreja Católica Romana da Igreja Ortodoxa, ela acontece lá no século X. E é puramente uma questão de liturgia, tá, pessoal? E de dogma. Uma acreditava em determinada coisa, outra acreditava em determinada coisa. Uma conduzia o culto de uma forma, outra conduzia o culto de outra forma. Então nós temos essas diferenças da Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Onde nós encontramos essa Igreja Ortodoxa? Na Rússia, na Turquia, na Polônia, em países ali do leste europeu, onde a Rússia consegue exercer mais influência. Tá? Tanto que, quando o Império Romano cai,
Na verdade, o que cai é o Império Romano do Ocidente, o que cai é Roma. O Império Romano do Oriente, que era Bizâncio, ele se mantém durante séculos e séculos. Vai cair lá no século XV com os turcos otomanos, tá? Então aí nós temos a igreja que eu gosto de chamar de Capela do Cupcake, né? Localizada lá na Rússia, beleza? E também nós temos a presença de judeus, não se esqueçam, né? Um dos pivôs ali da Segunda Guerra Mundial, os ataques do nazismo contra as comunidades judias. Então, a gente consegue encontrar comunidades de judeus por toda a Europa, sobretudo ali mais ao norte, né? Eh, Polônia, apesar do Holocausto ainda, né? Polônia, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Bélgica, beleza? É, então, a gente falou primeiro, né, do cristianismo, tanto ele na sua versão ortodoxa, na sua versão católica e na sua versão protestante, e falamos também das comunidades judaicas. E nós temos mais religiões também, muçulmanos. Muçulmanos, pessoal, eles exercem uma influência cultural, sobretudo na Península Ibérica, muito forte. O que é a Península Ibérica? Portugal e Espanha. Para vocês não esquecerem, Península Ibérica, Portugal e Espanha. Península Itálica, Itália. Península Balcânica, aquela região do leste europeu ali. Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia, Albânia, tá bom? Por que que eles exercem essa influência, pessoal? É, Mais ou menos lá no século IX, houve uma expansão do islamismo muito forte e ele quase tomou a Europa. Ele parou ali nos Pirineus, na divisa entre Espanha e França, foi parado pelo Reino Franco. Então, nessa área de Espanha e Portugal, eles ficaram por mais de 500 anos sob o domínio dos islâmicos. Tá? Então, por isso, o português, a língua portuguesa, tem muita influência árabe. Esse A que a gente fala de al é quase sempre alguma influência que nós temos islâmica. Tá? E onde nós encontramos islâmicos na Europa? Sobretudo na Turquia, que é um país onde tem a maioria muçulmana, e nesses mesmos países dos Balcãs, tá? Outra coisa, pessoal, quando a gente vai olhar a natalidade dos países, a gente percebe que as populações europeias elas estão diminuindo. Então, a média de alguns países europeus é de menos de um filho por casal. Então, a tendência dessas populações que já são pequenas é acabar sumindo. E eles precisam de pessoas para trabalhar. E aqui entra numa contradição. Eu preciso de pessoas para trabalhar, mas eu não quero imigrantes. O que que eu faço? Quais imigrantes que estão indo para esses países europeus? Indiano e chinês, porque são aos bilhares, então é muita gente, e muçulmanos por conta da presença próxima ali com o norte da África. Então, já é comum você encontrar em cidades da Europa bairros étnicos, bairros de muçulmanos com mesquitas, onde o comércio funciona de acordo com o calendário muçulmano, onde a dinâmica da região funciona com o calendário muçulmano. Tá? E já vi dados de que, por exemplo, metade da cidade de Amsterdã, na Holanda, não são de holandeses, e uma parte significativa são de muçulmanos. Tá? E nós temos também, mais ao norte, lá na Lapônia, lá nos países escandinavos, né, Dinamarca, Suíça, Suíça não, Suécia, perdão, Finlândia, Noruega, também cristianismo, mas também algumas religiões tradicionais, algumas religiões que nós chamamos de pagãs, né? Mais ligadas aos cultos antigos que eles tinham, e também são países conhecidos pelo seu grande número de ateus. Então, nem mesmo a religião mantém uma hegemonia, uma coisa uniforme na Europa, porque é muito diverso. Então, novamente, eu gostaria de citar o caso da América. Se a gente pegar do Canadá, agora do Canadá, até a Argentina, a gente vai ler que a grande maioria da América ela é cristã. Tá? Na Europa nós também não temos isso. Então, a gente vai continuar os nossos assuntos tentando entender qual que é essa identidade europeia. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abração e até mais.